Bem-vindo ao Na Mira do Marcos, então, o segmento onde aqui dentro do Epoch News eu pego o que está nas entrelinhas das notícias e puxo com vocês os fios do novelo que eu estou acompanhando. Vamos lá então, olha essa história, o 5º processo antipartido comunista chinês em 4 dias. Isso é o que disse na sexta-feira Ken Paxton, que é procurador-geral do Texas, procurador oficial de Estado. A gente tem aqui, então, o documento do processo que ele publicou na sexta-feira e eu vou passar com vocês sobre o que é cada um para a gente desdobrar o panorama mais amplo que eles revelam. Então, vamos lá. Shen, na sexta-feira, por vender produtos tóxicos e expor as informações pessoais dos americanos ao Partido Comunista Chinês. Aspas para o processo, brevemente. As roupas da Shen, destinadas a recém-nascidos, gestantes e crianças em idade escolar, são portadoras silenciosas de veneno. Testes independentes mostraram repetidamente que as roupas da Shen contêm produtos químicos tóxicos em níveis que excedem os padrões de segurança. Os brinquedos da Shen são carregados com produtos químicos tóxicos perigosos e metais pesados. Além disso, os consumidores também estão expostos a uma ameaça à segurança digital ao fazer compras no site. A plataforma não é apenas uma loja, é um sifão de dados que leva diretamente ao governo chinês. Tem até tanta personalidade aí, a gente já vai falar sobre quem é o procurador, o Ken Paxton, que parece que é um texto do âncora falando com vocês. Mas isso é só o que diz o próprio processo do estado, então, do Texas contra a Shen. Mas foram 5 em 6 dias. Na quinta, ou melhor, 5 em 4 dias. Na quinta, Temu, a outra plataforma, então, por ser um, aspas, software espião chinês disfarçado de plataforma de vídeo. Tá aí de volta exatamente o que diz o processo. Ao operar no site ou aplicativo Temu, os consumidores são expostos a uma ameaça de segurança digital. A Temu usa funções de software perigosas que são completamente inadequadas para um simples site de varejo. Essas funções expõem o aplicativo Temu pelo que ele é, um cavalo de Troia, que permite que o aplicativo ignore os protocolos de segurança e crie um backdoor, uma porta de trás de entrada nos dados privados do usuário. Embora a Temu represente aos consumidores que oferece ótimos produtos acessíveis, ao mesmo tempo transforma o consumidor no produto, coletando vastas quantias de dados. Ainda na quinta, Lorex, por explorar pais ao esconder laços à China comunista, uma fabricante de drones, então, que estava distribuindo coisa de Dahua, DJI, fabricantes com sanções dos Estados Unidos, era uma companhia de fachada que poderia dar acesso a dados para o Partido Comunista Chinês. Melhor dizendo, essa foi a Answer Robotics na quarta. Essa Lorex é até mais grave, tá? Faz câmera de nenê para os pais observarem os nenês de noite e estariam enviando os dados para a China. Terça-feira, para completar, TP-Link, por permitir que o Partido Comunista acesse dispositivos de americanos em suas casas. Um panorama complexo com esses 5 processos, e todos perpassam pelo seguinte: tem a ver com as leis de segurança nacional e contra-espionagem de 2017 e 2021 do Partido Comunista Chinês. Essas são leis que obrigam qualquer empresa, se o Partido Comunista solicitar por motivos de segurança, que entreguem dados de qualquer um em qualquer lugar do planeta. Isso foi polêmico quando a Huawei estava instalando as redes 5G no Brasil. Quer dizer, a Huawei também instalou a maioria das redes 4G e por aí vai. Essa é uma companhia que é considerada parte do aparato militar chinês pelos Estados Unidos. Um dos motivos pelos quais é banida em países como Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, os próprios Estados Unidos e por aí vai. Suécia e Polônia têm casos, por exemplo, de high profile e casos, como diz na gringa, de alto perfil quanto à espionagem. Fato é que, por mais que essa empresa diga que não vai entregar os dados ao partido, se o partido pede, ela não teria escolha. E outra, por que recusaria? Muitas das pessoas à frente dessas empresas são membros do Partido Comunista. É o caso na Huawei, aonde, quando se faz o juramento de entrada, se jura dar a vida pela organização. Rapidamente fica claro o risco que há geopoliticamente aí. Mas enquanto há esse tema que amarra todos esses processos, vale a pena a gente dizer que pode soar como uma pataquada, uma coisa para ganhar o favor do público, mas não fica exatamente só por aí. Eu pedi que a nossa apuração selecionasse um processo e agora eu passo por ele com vocês. O que a gente tem aqui é um processo anterior, porque esses de agora ganham aí uma jurisprudência à luz disso daqui que a gente está vendo na tela. O que se lê é não do Texas, como é o caso desses processos agora pelo procurador-geral Ken Paxton, mas isso vem de outra procuradora, ou outro procurador, melhor dizendo, Andrew Bailey, onde esse procurador no Missouri, olha só o que aconteceu, processou o Partido Comunista Chinês
para ser indenizado porque ele soltou a Covid no mundo. É o que aconteceu nesse processo no Missouri. Resultado, a justiça entendeu nos Estados Unidos que tinha procedência, deu ganho de causa e condenou o Partido Comunista Chinês a pagar 24 bilhões com B de bola de dólares. É coisa que ainda está tramitando no sentido de enforcement, de força de segurança de fazer valer isso. Quer dizer, como é que você vai fazer essa cobrança? E isso pode até, eventualmente, conforme a gente desdobra as tensões que existem entre Washington e Pequim, poderia ser alguma coisa que até pipoque na conversa se o clima esquentar em meio às negociações. Mas, seja como for, vale a pena dizer que pode ter sim um quê de jogar pra galera. Um contexto que a gente tem que, por integridade, também falar pro público é que Ken Paxton, esse procurador, está agora ativamente disputando uma vaga para o Senado. Nos Estados Unidos, com carreira no judiciário, em muitos estados a coisa é diferente, com alguns procuradores chegando a ser diretamente eleitos. Mas o mérito permanece, existe um quê de preocupação e os casos parecem ser bem amarrados. Agora, se vai prosseguir ou não, é um detalhe no qual a gente fica de olho. É um momento onde Trump busca uma cautela ao navegar a relação com a China, deve visitar a China ainda em abril e, quando a gente viu de terras raras a tarifas, existe um quê aonde, como eu disse, tanto um lado quanto o outro, a China pela dependência do mercado consumidor americano, os americanos quando a gente fala de terras raras, processamento de minerais e outras coisas críticas, das quais depende, por exemplo, a produção de alguns dos ativos mais avançados do exército americano ou até a produção de iPhones, coisa que consumida por civis tanto lá dentro quanto no mundo todo. É o tipo de situação, o tipo de impasse que faz o conflito dar uma arrefecida comparado ao que já foi antes. Mas antes da gente prosseguir a pauta, enquanto a gente está falando de uma guerra no judiciário que envolve o Partido Comunista Chinês e os Estados americanos, eu quero puxar um fiozinho para a gente também falar a respeito de uma campanha de informação recentemente apontada, uma aonde caberia mais processo, quando a gente fala da FARA, Foreign Agents Registration Act, Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Muitas mídias americanas têm que se registrar com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e precisam revelar suas atividades. Agora, vem à tona um relatório que mostra que, pelo menos em um caso, ou vários, que têm a mesma tendência, não foi isso que aconteceu, mas mais ainda, haveria ação maliciosa para enganar o público americano. A gente deve ter aqui um relatório da Gráfica. O que vocês estão vendo do meu lado é um relatório que agora ganha muita repercussão na mídia americana. Ele foi publicado no final de janeiro. A Gráfica, com PH, não é uma empresa, tá? Uma gráfica de imprimir. É um think tank, uma empresa de pesquisa que, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, trabalha com rastreamento de redes e passa o pente fino no que está acontecendo digitalmente, tentando rastrear agentes estrangeiros, fazendo campanhas de influência em países ocidentais. Quando a gente fala de APT-42, quando a gente fala de Spamouflage e algumas campanhas notórias do Partido Comunista Chinês no Ocidente, essa é uma empresa que acabou pescando muitas delas, e coisa que depois acabou ensejando em ação de Microsoft e outras empresas. O que eles estão relatando agora é uma campanha chamada Glass Onion. Então vamos lá ao que foi descoberto. Uma rede de 43 domínios, 37 subdomínios, empurrando mensagens pró-China enquanto se apresentavam como New York Times, The Guardian, Wall Street Journal e outros meios de comunicação legítimos. A gente está falando essencialmente de domínios na internet. Vou dar um exemplo aí com o setor bancário. Aí quando eu ainda era criança, adolescente, estava na moda um negócio onde os hackers ou os fraudulentos, aí, os golpistas, faziam um site que parecia ser o de um banco, você colocava ali seus dados, achando que estava mexendo no internet banking e acessar sua conta digitalmente no computador, e que nada, era um site que emulava em quase tudo, tinha um domínio parecido, e você achava que era o seu banco que você estava acessando, mas na verdade estavam roubando seus dados. Isso funciona de forma similar. O que isso mostrou foi que havia domínios parecidos com os domínios desses jornais, páginas que pareciam as desses jornais, mas inseriam no meio matéria pró-China, olha só. New York Times, Guardian, Wall Street Journal foram alguns dos sites que foram fraudados, essencialmente, nessa campanha agora revelada. De forma notória, a gente pode falar sobre questão geopolítica, sobre questão de influência no público, sobre questão eleitoral, e tudo isso tangencia sim nesse assunto. Mas um destaque fica para a perseguição a dissidentes chineses no exterior, a difamação a grupos de chineses no exterior, fosse gente pró-democracia, Hong Kong ou sobreviventes do massacre da Praça da Paz Celestial, e em particular grupos espirituais perseguidos. Existe uma série deles, alguns cristãos,
outros de outros tipos de linhagem, e em particular o Falun Gong, também chamado Falun Dafa, uma prática meditativa pacífica, brutalmente perseguida desde 1999, tinha seus dissidentes que moram no exterior difamados. E era ela própria, a prática, esse grupo meditativo difamado, nesses jornais, então, que não eram os próprios jornais, eram réplicas feitas pelo Partido Comunista Chinês para justamente difamar e ampliar a campanha de perseguição do Partido Comunista Chinês, que não só persegue esses grupos minoritários dentro da China, mas exerce a chamada repressão transnacional, quando você alveja esses dissidentes também no exterior. E vale a pena detalhar até que isso aí já chegou a acontecer até no Brasil. Espetáculos como Shenyun Performing Arts, que fazem turnê no mundo mostrando a cultura chinesa, foram alvejados, entre outros grupos minoritários. Bom, antes da gente prosseguir, eu quero falar que tem mais um presente, hein? Se eu tava falando do panorama, tem mais coisa pra ti, ó. A gente tá o quê? Com 1.000 pessoas. Obrigado pela audiência, pessoal. Convido todo mundo também a deixar a curtida, hoje em dia com pautas quentíssimas, e eu quero que a maior quantidade possível de pessoas receba o melhor que a gente tem a entregar. Por isso, escuta essa. A versão ilustrada da nossa investigação sobre o navio hospital chinês, já que a gente estava falando de Partido Comunista da China, a versão ilustrada da nossa investigação sobre o navio hospital chinês, aquele que ficou atracado no Rio de Janeiro, ainda está disponível de graça. Trabalho lindo de gráficos que a nossa equipe fez. Além disso, isso aqui é para colocar um sorriso no rosto. A gente está preparando um produto ultra especial para a Copa do Mundo e queremos saber se vocês que já nos acompanham teriam interesse nele. Uma dúvida genuína que a gente tem, eu acho ele bacaníssimo, mas a gente precisa do feedback de vocês. Então eu preciso, para a gente poder acertar a mão aqui no Epoch Times, que vocês preencham um questionário rapidíssimo de 2 minutos e ao final vocês vão receber de graça essa investigação. Foi publicada internacionalmente, matéria da queridíssima Manu Coure, que foi até matéria lá no Epoch Times no exterior, enviou para fora, sobre o navio hospital chinês em turnê pela América Latina. Esse link está na descrição, está nos comentários e está aqui no código QR. Então você que estiver assistindo na televisão, é só escanear o código QR, passa o celular aí, preenche esse questionário que vai ajudar a gente demais a tentar fazer um serviço ainda melhor, a te servir bem na Copa do Mundo. Uma coisa que, pessoal, façam aí o quiz, eu não tenho como explicar muito aqui, depois o pessoal do marketing briga porque vão falar que eu estou influenciando os resultados de vocês, tá? Mas cumpram lá, eu acho que a gente está trazendo um negócio que vai ser demais para a Copa do Mundo. Até para você que já preencheu, tá? Parece que teve algum problema ali na técnica, no digital, quando a gente coletou respostas para isso pela primeira vez. Então, se você já preencheu, preenche lá rapidinho de volta. Isso ajuda a gente a oferecer para vocês aquilo que vocês realmente querem. Te servir incansavelmente, como é a nossa missão aqui no Epoch Times.